Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Crica Pujol e este é mais um Leituras com a Crica do nosso Provocações Literárias. Lembrando que este projeto é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Nesta noite, eu leio para vocês a segunda parte do conto do Vendeiro a Poeta, de Aloysio Azevedo. Começo a convencer-me de que esta sessão não tem razão de ser e não devia existir, porque, infelizmente, a vida literária de hoje no Brasil é uma coisa tão hipotética como a vida elegante na costa d'África. Dantes surgia ainda um livro de vez em quando, vinha à tona de longe em longe um volume de versos ou de contos. Mas agora, valha-me Deus, não aparece com que dar a gente uma hora de regalo ao apetite de letras pátrias. E, no entanto, o que dantes inspirava versos aos poetas e o que dantes fornecia aos romancistas capítulos de enredo ou páginas de observação, continua por aí afora, inalteravelmente, enchendo a vida de coisas bonitas, de coisas tristes e de coisas heróicas. O amor, o grande manancial onde os líricos e os românticos abeberaram por longos séculos as suas musas, não nos consta que fosse também deposto. Antes, pelo contrário, parece que se tem desenvolvido ultimamente e que hoje é o único que não morre de fome no Brasil. Eva continua como Jesus Cristo a atravessar as gerações de braços abertos, à espera dos aflitos que precisam de consolo e que se queiram abrigar na religião da ternura e do carinho. As flores, ao que me consta, nada perderam da integridade do seu perfume primitivo, e as rosas continuam a ser belas, e os lírios a ser cândidos que faz gosto. Os lagos e os vales, afogados de verdura, preservaram em ter-se misteriosos, e as brisas não devem ciciar depois que o senhor Floriano tomou conta da República. Segundo as minhas observações, o azul do céu não desbotou e está novinho em folha, como saísse da fábrica. As estrelas são inalteravelmente as mesmas, e eu seria capaz de apostar que os sabiás cantam tal qual como no bom tempo de Gonçalves Dias. E que as rosas não são menos legítimas e gemebundas que as do falecido Casimiro de Abreu. Por que, pois, acabaram-se os poetas? Se há azul de céu, se há crepúsculos, se há a lua, como, pois, não há versos? Como diabo não há versos e poetas, havendo tudo aquilo, e o que é mais, o soberbo e inestimável elemento da fome e da miséria? Os senhores sabem quanto vale a fome para os poetas. Não sei que mais desejam os exigentes. Boa lua, mágoas de primeira ordem, estrelas à discrição, um ditador sanguinário no poder que é uma teteia, mulheres que só desejam ser cantadas e decantadas, lágrimas e luto por toda parte, do que se pode desejar de melhor. Uma ótima peste desoladora, um belo sol de rachar, uma falta absoluta de residências e, por cima de tudo isso, que já é muito, a carne seca a 200 o quilo? Pois bem, pois mesmo assim, com todas essas vantagens, incrível,
Os senhores poetas conservam-se na moita, e nem pio e nem um verso. Os romancistas e os contistas e novelistas, pelo seu lado, também não sei do que se possam queixar. Já não há portelas para desviá-los do trabalho literário. O governo da legalidade fornece-lhes por dia assassinatos e tenebrosas perseguições, que dão para uma enfiada de volumes. Os conspiradores esfervilham de todos os lados. Há no ar gritos de agonia e fartum de sangue. Rosnam-se a respeito de fuzilamentos e cabeças cortadas e assaltos à mão armada. Um tesouro. E os romancistas? Moita. Pelo teatro, a mesma coisa. As revoluções sucedem-se. Os chefes políticos lutam como atletas. Os estados transformam-se em campos de batalha. A peste e a fome, de mãos dadas, invadem a casa do pobre e promovem cenas de grande sensação. E, no entanto, não aparece um dramazinho, uma tragédia e nem sequer uma comédia em um ato. Apesar de que o elemento cômico não abunda menos que o dramático. Se dermos crédito ao vizinho da vida fluminense, que conhece muita gente engraçada e capaz de provocar as maiores pilhérias e as mais largas gargalhadas. Os Melos, por exemplo, como aqueles dois gaiatos irmãos, estão a pedir, por amor de Deus, que os ponham em cena de cócoras, um defronte do outro, a tornarem-se de patriotismo. E que belo efeito não faria o Floriano, de guarda ao tesouro, como descreveu Pierrot, de espingarda ao ombro e vela de sebo ao lado. E o batalhão patriótico a gingar na frente da música. E a manifestação popular obrigada a bailõezinhos chineses e descomposturas folhas da oposição. Definitivamente não vejo razões para não haver comédias, dramas, romances e poemas. Se os senhores literatos não aproveitarem esta boa ocasião, se não aproveitarem enquanto Brás é tesoureiro do estado do Rio de Janeiro, nunca mais pilharão outra tão boa. E é pena, porque o momento histórico que atravessamos devia passar à história, cantado em prosa e verso para o gozo e o regalo dos futuros brasileiros. Um Floriano não se bispa 2 vezes no mesmo século. Vamos, coragem, meus senhores! Mãos à obra que a literatura brasileira precisa para a sua glória de ser também como a literatura italiana, o seu Bertoldinho e o seu Cacasseno. Vá o país agarra, mas salvem-se as letras. Com 1 milhão de raios, salvem-se as letras com 1 milhão de raios. Aloísio Azevedo. Espero que tenham gostado deste conto. Eu, pessoalmente, achei maravilhoso. Por favor, deixem seus comentários. Vamos aproveitar o momento para discutirmos um pouco mais dos nossos dias, da literatura, das artes. Até a próxima. Boa noite para vocês.